Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto e conclusivo encontro, esse módulo do Vocati que tem sido tão rico, suscitado conversas aí de corredor, interações, reações, certamente fazendo muita coisa para nós. A gente está tendo o privilégio de receber o Davizão, Davi Rabelo, reverendo Davi Rabelo, e eu queria convidar você que está aqui ao vivo, você que está acompanhando a gravação, a fechar os seus olhos, que a gente busque a Deus em oração antes da gente começar. Santo Deus, queremos te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor trouxe para nós nesses últimos encontros, nessas últimas semanas, pela vida do teu servo, teu filho Davi, nos abençoando, nos desafiando, confrontando, consolando também, instruindo quanto às coisas do teu reino relativas a essa temática do corpo, Pai. Queremos pedir que, mais uma vez, o Senhor tome em suas mãos, use como instrumento, continue a abençoar, guardar e frutificar a vida, o ministério, a família dele. E o Senhor nos dê muitas outras oportunidades de estarmos juntos também. Tome esse encontro em especial, dedicamos esse tempo ao Senhor, pedindo que o Senhor nos molde para a honra e para a glória de Jesus. No nome do nosso Salvador que nós oramos. Amém. 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 Tá comigo? Sim, por favor, fique à vontade. Obrigado. Bom, gente, boa noite. Obrigado pela paciência e disposição de vocês. Estamos aí no nosso último encontro e esse vai ser a última e também possivelmente a aula um pouco mais longa que teremos. Mas para a gente fazer um fechamento desse tema, né, hoje nós vamos falar sobre corpos redimidos, identidade e sexualidade restaurados em Cristo. E já entrando direto no assunto, tem uma afirmação de um filósofo britânico, Alasdair MacIntyre, que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, que eu só posso responder a pergunta o que devo fazer se antes eu responder a questão anterior, de que história ou histórias eu me vejo parte. Essa frase dele, que é bem conhecida, né, ela mostra que o que molda não apenas nossas ações, mas a nossa própria identidade é muitas vezes definido pelas narrativas no qual estamos inseridos. Seja nossas próprias histórias de vida, seja pelas narrativas culturais, pelas histórias da nossa cultura que nós ouvimos e as histórias que nos vemos parte, né? E a gente tem visto, né, que a nossa história, a nossa cultura conta uma história sobre a sexualidade. Ela tem uma narrativa e nós temos visto qual que é essa narrativa secular de que os nossos corpos, nossos gêneros, a nossa sexualidade é fluida, que o mundo entende que essas realidades não passam de construções sociais e que podem ser alterados conforme os nossos desejos, né? De que os nossos corpos não têm nenhuma dimensão moral, né? Um telos, um propósito em si, e não passa de uma matéria ser moldada conforme as nossas vontades, né? E hoje, para falar sobre esse tema, né, do corpos redimidos, nós vamos olhar, então, de que maneira nós podemos também nos ver como parte de uma grande história que dê sentido para o nosso corpo, para a nossa existência, para a nossa sexualidade, qual a obra que Cristo está realizando em nós e a dimensão dela no que diz respeito à nossa sexualidade e ao nosso corpo. Vocês vão perceber que ao longo da aula vou falar um pouco mais especificamente sobre algumas questões relacionadas à atração pelo mesmo sexo. E não que esse seja o único pecado, e eu tenho procurado ter esse cuidado ao longo de todas as aulas,
a gente não focar apenas nisso, porque muitas vezes quando a gente entra nesses assuntos, ele acaba dominando todos os outros, e pela tendência nossa de achar que esse é o único pecado abominável sexual na nossa cultura pós-moderna, sendo que a gente acabou ignorando outros pecados que a gente chama de heterossexuais, né? Mas pensando nas histórias no qual nos fazemos parte e sobre as histórias da nossa cultura, tem uma história que eu acho bem interessante, quem contou foi o pastor Timothy Keller, já falecido, citamos ele na aula passada, e o Tim Keller foi pastor da Igreja Redeemer em Nova York, né, como conhecido, né, como um grande centro secular nos Estados Unidos, né? E ele conta a seguinte história para pensar em como que a nossa cultura, a maneira como nós nos vemos dentro da cultura, influencia também a nossa noção de identidade, pertencimento e as nossas ações. E ele diz o seguinte: imagina um guerreiro anglo-saxão na Britânia no século XIX. Ele tem dois impulsos e dois sentimentos internos muito fortes. Um deles é a agressão. Ele adora esmagar e matar pessoas quando elas demonstram desrespeito. Vivendo uma cultura de vergonha e honra, com a sua ética de guerra, ele se identifica com esse sentimento. Ele diz para si mesmo: esse sou eu, isso é quem eu sou, eu expresso isso. O outro sentimento que esse mesmo guerreiro experimenta é a atração pelo mesmo sexo. Para isso, ele diz: esse não sou eu vou controlar e suprimir esse impulso. Agora ele diz: imagine um jovem agora caminhando por Manhattan, hoje, né, Nova York ou qualquer grande cidade. Ele tem os mesmos dois impulsos, ambos igualmente fortes, ambos difíceis de controlar. E o que ele diz? Ele olhará para a agressão e pensará: esse não é o que eu quero ser. Ele buscará libertação na terapia e em programas de gerenciamento de raiva. E ele olhará para o seu desejo sexual e, entretanto, concluirá: esse é quem eu sou. E aí Keller conclui dizendo: onde que o nosso guerreiro anglo-saxão e o nosso homem moderno de Manhattan obtêm suas estruturas? E ele vai dizer que em suas próprias culturas, comunidades e histórias heróicas. Ambos podem pensar que estão escolhendo o seu eu autêntico, né? Sendo que, na realidade, ambos estão filtrando seus pensamentos e descartando alguns e abraçando outros. Eles estão escolhendo ser o que a sua cultura diz que deveriam ser. Então, vejam só que interessante, como que as histórias que a nossa cultura contam acabam por definir as nossas identidades e como nós devemos ser. Para um homem guerreiro do século XIX, a atração pelo mesmo sexo não é desejável naquela cultura, portanto, ele não tem problema nenhum em reprimir esse tipo de sentimento e dar vazão a outros que são socialmente e culturalmente aceitos como agressão. Nós, na nossa cultura, vivemos o contrário, né? Nós não aceitamos a agressão como um comportamento aceitável de qualquer homem, mas os desejos sexuais, os apetites sexuais acabam sendo os grandes definidores da identidade. E, obviamente, nós vemos que esses são fundamentos muito frágeis, porque por mais que as pessoas tentam dizer que estão buscando o seu eu verdadeiro, acaba que suas identidades estão firmadas em aspectos culturais que passam e que mudam, né? E nós temos nas escrituras uma outra história, uma outra narrativa que conta quem de fato nós somos, como devemos usar os nossos corpos e a nossa sexualidade. E se nós desejamos experimentar vidas plenas e compreendermos de fato quem somos, para que existimos, e como enxergar a realidade, nossas histórias, nossas vidas e famílias de um jeito correto, precisamos ver nossas vidas, nosso corpo, nossa sexualidade à luz dessa grande narrativa. Sabemos bem que a grande narrativa das Escrituras nos aponta para esse caminho de criação, queda, redenção e glorificação. Mas o problema é que muitas tentativas hoje de lidar ou de redimir experiências de dor, de dramas, de traumas,
como questões, principalmente relacionadas à atração pelo mesmo sexo, que têm sido assuntos muito debatidos. Muitas vezes, essa tentativa de redimir, restaurar e incluir essas pessoas acaba por remover algum aspecto dessa grande narrativa, sendo que, na maior parte das vezes, tem a ver com retirar o aspecto da queda, né, do pecado. Mas nós vamos ver como que os nossos corpos e a Bíblia conta uma história sobre o nosso corpo. Por que ele foi criado, o que o pecado fez, qual que é o caminho da redenção e o que nós podemos esperar na nova criação. O que significa ter o corpo redimido dentro dessa ótica e na perspectiva bíblica. E alguns dos textos eu vou passar rápido, alguns deles a gente já citou ao longo das aulas, e eu não quero me alongar em muito nenhum deles, mas apenas para a gente ter esse mapa, né, na nossa mente, e essa estrutura narrativa que as Escrituras nos apresentam para nós compreendermos, né, qual que é o fundamento da nossa identidade, o fundamento da nossa sexualidade e aquilo que Cristo está realizando em nós. Nós sabemos que no Gênesis, logo no capítulo 1, nós temos essa descrição, né? Que, na verdade, é a base para compreendermos a nossa identidade primária, primordial, né? No Gênesis 1:26 diz o texto: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No verso 27 diz: criou Deus, pois, a sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E o que significa ser a imagem de Deus, né? O que essa expressão está denotando aqui? E há muita discussão sobre o significado desse termo, muitas vezes associando a capacidade do ser humano de raciocinar, de criar, de amar, de se relacionar, de tantas outras coisas. O que tudo isso é verdade. Mas quando Gênesis fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, isso está situado dentro de um contexto cultural mais amplo que reflete outros relatos de criação que eram comuns daquele período, no Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, era comum relatos de construções de templo, no qual a cerimônia de inauguração desses templos duravam geralmente 7 dias. E nós vemos na descrição do Gênesis, Deus criando um homem dentro de toda a criação dentro de 7 dias. Ou seja, a criação como todo é representada como o templo cosmos de Deus, no qual Deus virá para habitar em meio ao seu povo, para governar sobre toda a criação. Nas culturas antigas e relatos também de criações e estabelecimento de templos antigos, os deuses estabeleciam um rei, que seria o seu representante na terra, que governaria os outros com poder e autoridade. E aqui nós temos na narrativa bíblica Deus colocando o homem como o seu representante, né? Como vice-regente de toda a criação, no qual homem e mulher são colocados ali como a imagem do Deus criado. Se nas criações nos relatos das criações de templos, a última coisa que era colocada dentro de um templo era a imagem do Deus que representava aquele templo. E nós temos no Gênesis essa descrição do homem e mulher sendo colocados como a imagem, como se fosse uma escultura que representa o Deus criador dentro da sua criação. Então, o Bruce Waltke, no seu comentário de Gênesis, vai falar que essa imagem e semelhança significa literalmente uma escultura, uma poesia visual, um ser que é uma unidade psicossomática, no qual corpo, alma e espírito estão intimamente relacionados, mostrando para nós que a imagem de Deus no mundo é o ser humano e que essa imagem representa a vida daquele que é o autor da vida. E que essa imagem significa que nós somos os representantes de Deus aqui na Terra. Agora, veja que dentro dessa descrição da imagem de Deus na Terra, logo de início, a diferenciação entre os sexos, entre homem e mulher.
como dados, como dádivas e como parte da nossa imagem e semelhança. Ou seja, a ideia de masculino e feminino não é um acidente evolutivo, né? Ele sinaliza o propósito eterno de Deus para toda a criação, de espelhar e espalhar a sua imagem sobre a terra. Ou seja, nós somos a imagem de Deus e nós refletimos a sua imagem com essas diferenciações, seja como homens ou como mulheres, e nós cumprimos o papel de vice-regentes e representantes de Deus na criação, que é de ser fecundo, multiplicar, encher a terra, cultivar, guardar, nessa relação entre homens e mulheres. Então, para nós cumprirmos essa vocação de crescer e multiplicar, de espelhar e espalhar, é necessário, obviamente, que a relação no qual Deus estabelece é entre um homem e uma mulher. Não tem como ser dois homens ou duas mulheres. Nós vemos o Salmo 139 dizendo que Deus, o salmista dizendo que Deus entreteceu o seu corpo no ventre da sua mãe, descrevendo que de modo maravilhoso formaste, e isso inclui as nossas identidades corporais, masculina e feminina. Então, a gente vê logo de cara nas escrituras que tanto os nossos corpos quanto a nossa diferenciação sexual são dádivas do Deus Criador que tem um propósito maior, que é de cumprir a vocação humana de cultivar e guardar o jardim e de povoar toda a terra. Então, nós vemos logo de início um propósito, um valor profundo que é dado para o corpo humano, que representa a imagem do Deus Criador. Agora, quando nós vemos outros textos, como nós já lemos também esse texto de 1 Coríntios 6,19, diz que o corpo é santuário. Se em Gênesis 1 apresenta a criação como um todo como o templo cosmos de Deus, Paulo vai interpretar que o corpo humano também é um templo, também é um santuário que deve ser um santuário no qual o Espírito do próprio Deus irá habitar. E que esse templo, esse santuário, não pertence a nós mesmos, e sim pertence ao Deus que criou todas as coisas. Somos mordomos do corpo. Nós não somos donos do corpo. E isso é verdade para todos os aspectos da criação. Deus é criador e ele é o dono e o senhor de todas as coisas. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos conferiu para zelarmos. Agora, não é incomum pessoas tratarem seu corpo como templos. A questão é para qual Deus esse templo está sendo dedicado. Se pensarmos nos deuses da antiguidade e pensar nas suas correlações com os tempos atuais, por exemplo, havia a deusa grega chamada Nike, ou Nike, né, que era a deusa da vitória, da força e do triunfo. Alguns tratam seu corpo como um santuário, um templo à deusa da vitória, onde estão em busca apenas do sucesso, da realização pessoal através do seu corpo, do triunfo, né, atlético, né, de exibi-lo como uma peça de escultura, né, publicamente. Há aqueles que podem se dedicar ao seu corpo como um templo para Baco, que é o deus do vinho, dos excessos, da boemia, ou para Eros, o deus da paixão, do amor, do erotismo, ou Vênus e Afrodite, que é a deusa da beleza e do sexo, ou Cronos, que é o deus do tempo, que era conhecido na mitologia antiga por devorar os seus próprios filhos, né? Para preservar sua autonomia e poder. Ou Mamon, cujo templo era dedicado às riquezas. Ou seja, o nosso corpo pode servir como templo para muitos deuses, mas Paulo afirma que ele deve servir como templo do Espírito Santo, de que ele não pertence a nós mesmos, e sim que ele deve ser oferecido ao único Deus verdadeiro, porque todas as outras formas acabam sendo formas idolátricas e que acabam diminuindo, manchando a imagem de Deus em nós, que se dá no corpo. Agora, Paulo também fala do corpo, né? Se a gente pensar numa
teologia do corpo a partir de Paulo, né? Paulo também fala do corpo como oferta. Se a gente pensar em Romanos 12, de 1 a 2, a passagem conhecida, né, de Romanos, qual ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, e não que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O corpo não é apenas uma dádiva, o corpo é um templo, e nesse templo que é onde o culto a Deus acontece, o próprio corpo também serve como uma oferta, onde as nossas vidas como um todo servem a esse Deus vivo. E agora, Paulo mostra que para que esse culto seja verdadeiro, a nossa mente não pode estar dividida e desassociada desse corpo. Ele diz, então, que a nossa mente não pode ser moldada pelas histórias, pelos pensamentos, pelas narrativas do nosso tempo e deste século e dessa era. As nossas mentes precisam ser renovadas e os nossos corpos também renovados pela palavra e não pelo tempo presente e não pela cultura. Porque a grande tentação que existe hoje é, com tantas mudanças culturais, ao invés de renovar a mente, vamos tentar renovar princípios, renovar valores, para que o nosso corpo seja adequado a este século, a essa cultura, a esse tempo. E Paulo diz que não, que o nosso corpo deve servir como oferta, como uma dádiva, como uma entrega. Isso vai envolver sacrifício, né? Mas é um sacrifício que é vivo, que é santo, né? E que através dele nós experimentamos a renovação, né, a verdadeira no Senhor. Agora, esse mesmo corpo, ele experimenta, né, aspectos da queda, né, e do pecado, e o professor James Houston ele fala que uma das grandes características do pecado é que ele é anticriacional, e a gente vê isso, por exemplo, quando Paulo fala em Romanos capítulo 1, porque ele diz que por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. No verso 26 ele vai dizer, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até mesmo mulheres mudaram seu modo natural e de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, contrário ao propósito original do Criador. Semelhante os homens também, deixando o contato natural da sua mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. A gente vê nesse texto que Paulo afirma que todos são, o capítulo 1, como um todo, né, ele vai mostrar que todos são indesculpáveis diante de Deus, porque todos os seres humanos receberam revelação suficiente para perceber que há um Deus criador por trás de todas as coisas, na criação e também pela lei que está gravada dentro do seu próprio coração. Mas ele diz que o ser humano fez, né, na queda, no pecado, ele trocou a glória de Deus pela glória dos homens, e a ira de Deus se dá com o Deus entregando o homem à sua própria vontade, às suas próprias paixões. A ira de Deus, quando a gente vê, por exemplo, Paulo falando nesse capítulo, não se dá simplesmente num ato de castigo, como se Deus mandasse um raio na cabeça dos seres humanos por conta do seu pecado. É Deus dando ao homem aquilo que ele deseja, que é uma vida sem ele. E a ira é justamente Deus deixando o homem à sua própria sorte. E como resultado, o homem, o ser humano deixado à sua própria sorte, acaba desencadeando em paixões desenfreadas e desorientadas. E o seu desejo se torna ao contrário daquilo que ele foi criado para ser. Aí Nancy Pearce vai dizer que o problema não é o corpo, e sim o pecado, porque o corpo é apenas o lugar onde a batalha do bem contra o mal, ela é encarnada.
Veja que o que o texto nos mostra é que quando Deus entrega um homem à sua própria sorte, esses acabam desonrando o seu corpo, buscam paixões vergonhosas e um modo de pensar reprovável. E por isso que Paulo vai dizer lá na frente, então, como nós vimos, que o homem precisa renovar a sua mente, porque a mente caída do homem, ela o conduz para experiências práticas, desejos que são contrários à sua própria natureza. O Samuel Berry, que nós já citamos aqui, ele escreveu o livro Deus é contra os homossexuais. Ele faz uma leitura interessante desse texto. O Sam Albury, ele diz que durante muitos anos, já desde a adolescência, na verdade, ele luta com a atração pelo mesmo sexo. Ele se converteu e entendeu que o caminho da santidade para ele seria por meio do celibato, uma vida de solteiro. Deus não removeu dele os desejos ou as atrações pelas pessoas do mesmo sexo, mas ele entende que isso tudo deve ser submetido ao Senhor. Mas ele, interpretando esse texto de Romanos 1, ele diz o seguinte: quando rejeitamos a Deus, achamos-nos desejando o que não fomos concebidos por natureza para fazer. Isso é tão verdadeiro para os heterossexuais quanto os homossexuais. Vemos a ira de Deus nisso, ele nos dá aquilo que queremos. Em resposta ao que Paulo escreveu, vemos 3 instâncias em que Deus nos deixa viver o resultado dos nossos desejos pecaminosos. Este é o seu juízo atual contra o pecado. Pedimos a ele uma realidade sem ele, e ele nos dá uma amostra disso. E aí o que eu acho interessante, ele diz, isso nos mostra a inversão da expressão utilizada por quem sente atração por pessoas do mesmo sexo, que costumam dizer, mas Deus me fez assim. E o Samuel Berry vai dizer, o ponto de Paulo em Romanos 1 é que a nossa natureza e experiência não é natural, planejada por Deus. Todos nós temos desejos distorcidos que são resultantes da nossa natureza caída. E o desejo das coisas proibidas por Deus reflete como o pecado me distorceu, não como Deus me criou. Então, para Samuel Berry, que luta até mesmo com a atração pelo mesmo sexo, ele reconhece que o pecado faz é criar essa desordem interna, no qual ela não é natural, não foi dada por Deus. Então, ele está dizendo que o pecado, as coisas proibidas, não reflete como Deus o criou, sim como o pecado distorceu toda a criação. E, obviamente, isso leva essa afirmação dele, toca num ponto delicado e sensível, que tem muito a ver com essa realidade de pessoas com atração do mesmo sexo, no qual alguns afirmam que nascem assim, né? E aí há uma grande discussão em que momento que esses desejos aparecem ou quais são os fatores que o impulsionam, se é dado, se isso é construído. Francis Collins, que é diretor do projeto Genoma Humana e o mais importante geneticista, né, dos Estados Unidos, ele escreveu que a orientação sexual ela é geneticamente influenciada, mas ela não é programada pelo DNA. E quaisquer genes que estejam envolvidos representam predisposições e não predeterminações. Ou seja, até mesmo o Francis Collins, que reconhece que há talvez elementos que são geneticamente influenciados ou influenciam no nossos desejos, eles podem até representar predisposições, mas não predeterminações. O que nos leva a crer que nós não devemos aceitar o argumento do determinismo genético como um fator que valida a prática do sexo com pessoas do mesmo sexo biológico, né? John Corvino, que é um autor e defensor, inclusive, da causa gay, ele diz o seguinte: não importa se você nasceu assim. Ele falou: o fato é que há muitos traços com influência genética que são, todavia, indesejáveis.
Então, hoje tem algumas pessoas que até mesmo dentro da militância LGBTQIA+, que lutam contra esse tipo de discurso e argumento de que as pessoas nascem com algum aspecto que os leva para ter atração pelo mesmo sexo. E a gente sabe que a predisposição a tais coisas como depressão, alcoolismo, vício em drogas, doenças do coração, podem ser genéticas, né? E isso tende a se repetir em famílias. Agora, a Nancy Pearcey diz que a maioria das pessoas concordaria que somos moralmente responsáveis pela maneira como nós respondemos à nossa herança genética. Ou seja, mesmo que as pessoas tenham predisposições genéticas a aspectos pecaminosos, seja para bebida, seja para o vício em álcool, e algumas coisas servem como gatilhos, né? Muitas vezes experiências ruins, traumas, que os leva para esses caminhos, mas isso não quer dizer que a pessoa se torna desculpada moralmente falando quando ela abraça essas realidades. E aí a Nancy Pearcey, que a gente tem citado, que escreveu o livro Ama Teu Corpo, ela afirma que estudos recentes descobriram que o desejo sexual ele é mais fluido do que a maioria das pessoas pensava. É curioso que a própria militância e da teoria queer fala sobre a fluidez de gêneros e de sexualidade, né? Mas muitas vezes é celebrado quando uma pessoa que tem tido heterossexual abraça uma identidade homossexual ou começa a dar vazão para os seus desejos nesse sentido. Esse tipo de comportamento é celebrado, mas quando se diz que é possível que os desejos voltem numa outra direção, isso obviamente é condenado e é desprezado, todo tipo de movimento nessa direção. Mas a Pierce vai mostrar, então, que alguns estudos, né, conduzidos, inclusive, por uma psicóloga norte-americana que se identifica como lésbica, a Liza Diamond, ela diz que os sentimentos sexuais não são fixos, que eles são influenciados pelo ambiente, pela cultura e pelo contexto. E por isso, Lisa chega a afirmar de maneira direta: sabemos que não é verdade, que os homossexuais têm que parar de dizer, por favor, nos ajudem, nascemos assim e não podemos mudar, como argumento para a sua posição legal. Então, ela que é militante gay, reconhece que o argumento de que as pessoas nascem assim, ele não se sustenta nem mesmo dentro dos campos de estudo científico, né? Isso não quer dizer que os nossos desejos sexuais são meramente fruto de escolhas voluntárias, né? Eu não acredito que seja assim, né? Nossos corpos foram programados para experimentar prazer de diferentes formas. No entanto, estímulos, como eu disse, estímulos, contextos, traumas alteram a maneira como nós desejamos. É um comportamento, o nosso desejo sexual é um comportamento que muitas vezes é aprendido e que também pode ser desaprendido. E muitas vezes ele se mistura com outros desejos, né? Eu me lembro, muitos anos atrás, na nossa igreja, esteve presente o Vili Torrezinho. Hoje, eu não sei, na época ele estava à frente de uma organização chamada Êxodos, que ajuda pessoas que lutam com atração pelo mesmo sexo. Ele mesmo lutou durante muitos anos e luta abertamente, mas é um cristão muito piedoso, dá palestras e fala sobre esse tema, e são palestras extraordinárias, mas ele conta que, mesmo ele tendo crescido dentro do ambiente cristão, a sua primeira experiência sexual com a pessoa do mesmo sexo, ele disse que foi horrorosa, mas foi a primeira vez que ele ouviu de um outro homem dizendo que o amava. Então, ele confessa que o seu desejo era de acolhimento, de aceitação, e misturado com feridas paternas que não foram tratadas ao longo da vida. Ou seja, o seu anseio por ter validação de um outro homem acabou sendo transformado num desejo sexual, e, segundo ele, distorcido, por uma pessoa do mesmo sexo.
Então, isso mostra, e para ele também, ele diz, olha, eu não escolhi isso, né? Mas isso acabou sendo o fruto da minha própria história de vida, né? Mais uma vez, tendo encontrado com Cristo, ele percebeu que ele não poderia mais viver entregue a esses próprios desejos, e sim que ele deveria tratar esses desejos diante do Senhor, né? Que é Deus, que é Pai, que nos ama, que nos salva, e que é capaz de nos redimir, né? Quando Paulo fala em 1 Coríntios 6, texto que vimos algumas vezes, né? Ele afirma, obviamente, a partir do verso 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós os lavastes, fostes santificados e fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Gente, se a gente olhar para essa lista e formos francos, nós vamos ver que nenhum de nós escapa dessa lista, correto? Idólatra, adúltero, efeminado, ladrão, avarento, beberrão, bêbados, maldizentes, roubadores. A Bíblia está falando que quem vive dentro dessas realidades não herdarão o reino de Deus. Mas todos nós vivemos, ou já experimentamos, ou praticamos uma ou várias dessas realidades, né? E o que Paulo está falando é que o único jeito de adentrarmos o reino de Deus é por meio de Jesus Cristo apenas, né? E aí a continuação do texto vai me deixar isso muito claro. Que para adentrar o reino de Deus é necessário uma transformação completa da nossa identidade, do nosso corpo, de tal modo que somos santificados, lavados e justificados para participarmos dessa comunhão eterna com Deus. Então, para Paulo, aqui não há escala, né, do mais pecador e do menos pecador. Para ele, todos esses pecados são nivelados. Agora, aqui nós temos dois termos que são utilizados para se referir a pecados sexuais, especificamente nas relações entre pessoas do mesmo sexo, que Paulo utiliza, que é efeminados e sodomitas. E são as duas expressões que aparecem na Bíblia para falar das relações entre pessoas do mesmo sexo. Veja que a Bíblia não usa a expressão homossexual, e a gente vai ver que essa é uma expressão muito moderna e, inclusive, bem problemática. Mas a palavra efeminado, no grego é malakoi, quer dizer literalmente macio. E na literatura clássica, né, esse vocábulo era utilizado como um termo pejorativo para descrever homens efeminados, né, parceiros mais jovens, ou passivos de uma relação, né? Ou seja, era alguém que era passivo na relação homossexual, né? É o efeminado que Paulo está falando. E sodomita, que é a arsenokoitai, que é outra expressão grega, é uma outra termo para descrever a relação com pessoas do mesmo sexo, mas que indica a pessoa que está na posição ativa da relação. E era comum, por exemplo, na Roma e na Grécia Antiga, o sexo entre dois homens era moralmente aceitável quando envolvia um homem macho de alta posição dominando um macho de baixa posição social. Ou seja, era uma expressão de virilidade. Você ser um homem ativo numa relação de dominação com outro homem. Era uma demonstração de poder, né? De hierarquia. O que era mal visto era você ser efeminado ou alguém que está na posição passiva dentro dessa relação. E Paulo está falando que ambas as atitudes são condenáveis, né? Dentro dessa lista nos quais ele apresenta outros, né? Agora, quando nós olhamos para esses termos, Paulo aqui ele não está descrevendo identidades, Paulo está descrevendo práticas. E aqui nós temos um problema que é um problema terminológico da nossa cultura.
E esse próprio conceito de orientação sexual, de heterossexual, de homossexual, acabam se tornando termos problemáticos. E aí a Rosária Butterfield, que nós citamos aqui já, a Rosária, só para relembrar quem não pegou alguma das aulas ou não se lembra, ela era uma professora acadêmica nos Estados Unidos, também militante da causa gay, escrevia bastante sobre teoria queer, e através de uma publicação dela no jornal, no qual ela tenta fazer críticas à fé cristã, mostrando como que a fé, na verdade, diminui o valor do ser humano, da sexualidade. Enfim, ela recebeu várias cartas, e dentro das cartas que ela recebeu foi de um pastor. E ela tinha uma pilha de cartas que ela guardava e outra pilha que ela jogou no lixo. E ela não sabia o que fazer com a carta do pastor. E através desse contato e relacionamento com esse pastor, ela acabou tendo um conhecimento maior da palavra, conhecimento de Cristo, e teve uma vida completamente transformada. Hoje ela é casada com um outro pastor norte-americano, adotou 4 filhos e hoje continua escrevendo sobre esse assunto. Recomendo demais o Pensamento Secreto de uma Convertida Improvável, escrito por ela. E esse texto veio depois, União com Cristo, Identidade Sexual, no qual é um relato mais técnico e teológico sobre essas realidades que envolvem identidade, sexualidade, uso do nosso corpo e orientação sexual. E ela fala que o termo e o conceito de orientação sexual é algo muito novo na história da humanidade. O termo orientação sexual ele foi utilizado pela primeira vez por Sigmund Freud, né, o famoso psicanalista, com o intuito de reposicionar radicalmente a sexualidade, que era um conceito bíblico criacional, para algo completamente novo, que é um impulso fundamental que determina e define a identidade humana, agora é o sexo. E aí, Freud estava substituindo a categoria bíblica de ser feita a imagem de Deus, homem, mulher, masculinos, pela categoria psicoanalítica da identidade sexual. E aí, o Michel Foucault, que escreveu uma obra importante chamada História da Sexualidade, que mostra que é apenas no século XVIII, ou perdão, no século XIX, no qual o termo sodomia, que é um termo bíblico, né, que apesar de soar muito feio, né, tem a ver, obviamente, com a história de Sodoma e Gomorra, né, dos homens que quiseram deitar-se com os anjos, né, os visitantes que apareceram ali para Abraão. E o termo sodomia, Foucault descreve, aparece juntamente com o termo homossexual como identidade pela primeira vez no século XIX. Ou seja, no século XIX, quando a influência da moral cristã começou a declinar, a ciência médica começou a tomar para si a definição de sexualidade. E os termos morais de certo e errado, eles foram alterados para os supostos termos científicos objetivos considerados saudáveis e não saudáveis. E aí houve uma mudança radical entre a prática e a identidade. Então, a Rosária, nesse livro, ela vai afirmar que a sexualidade ela mudou de verbo, de uma prática, para substantivo, para pessoas. E isso criou uma mudança radical na história da humanidade, que agora que nos define a nossa identidade a partir dos nossos impulsos e desejos. As nossas identidades agora e a nossa autorrepresentação estão enraizadas dentro de um conceito chamado orientação sexual, e não nos propósitos de Deus. E aí o Pedro Dutti, no livro Identidade e Sexualidade, ele fala que o surgimento de uma identidade como pessoas homossexuais ou até mesmo pessoas trans, segundo ele, é a maior prova do trunfo da revolução sexual e de seus conceitos em nosso imaginário social. Porque para ele falar disso há mais de 100 anos atrás, em qualquer parte do globo, era simplesmente impensável. E por que essa ideia de orientação sexual, como nós temos hoje, ela é problemática? Porque quando nós falamos de confrontar um pecado, como isso se tornou uma identidade, né? A heterossexualidade se tornou uma identidade, a homossexualidade se tornou uma identidade, quando nós falamos de confrontar um pecado, acaba sendo associado com nós estamos confrontando uma identidade.
pedindo para as pessoas negarem quem elas são. E eu não tenho a menor dúvida que hoje as pessoas constroem suas identidades, sim, em base nos desejos, né? Com base nos seus impulsos sexuais. E o que nós precisamos reafirmar como cristãos que esse não é o fundamento no qual nós devemos basear a nossa identidade. Precisamos de um fundamento mais sólido, como nós temos visto. Ah, então, pedir para alguém não alimentar certos desejos começa a ser visto como não apenas a privação de um ato, e sim a negação do seu próprio ser, o que complica e compromete o processo de restauração do pecado, cria padrões duplos, focado em certos pecados e ignorando outros. E aí a Nancy Pearcey vai dizer o seguinte: o problema é que quando o desejo sexual ali é visto como uma característica definidora da nossa identidade, ele se torna rígido e inviolável. E o questionamento da sexualidade de alguém acaba sendo tomado como um ataque à sua individualidade e ao seu valor. Ah, ela citando um outro estudioso que escreveu um artigo chamado Michael Hannon sobre essa questão da problematização da orientação sexual, que ele falou que apesar desse termo ser amplamente utilizado e nós utilizamos, né, nós adotamos esses termos e esses conceitos, ele diz que ele cria mais confusão nesse processo de compreender a nossa identidade, natureza e missão, porque ele afirma que o aspecto mais pernicioso do sistema orientação-identidade é que ele tende a isentar a heterossexualidade de avaliação moral. E se a homossexualidade nos vincula a pecado, a heterossexualidade nos cega para o pecado. A Rosária, também falando desse mesmo problema, ela acrescenta que a cegueira heterossexual parece ter duas formas: justificar-se pelos pecados sexuais de inclinação heterossexual, como pornografia, incesto, fornicação e adultério, e cria um foco excessivo e cintilante no que os gays fazem na cama, conhecido nos círculos evangélicos como a repulsa. E para ela, a cegueira heterossexual torna o cristão ignorante quanto aos próprios pecados que podem destruí-lo, sendo que a aprovação homossexual torna a pessoa incapaz de entrar na vida de um vizinho gay de uma forma que Deus possa usá-lo para poupá-lo da ira divina. Para ela, então, ambas as realidades, seja da cegueira heterossexual, seja da aprovação homossexual, acabam tirando ou comprometendo o testemunho cristão nessa história que nós estamos inseridos, né? Eu achei que eu tivesse um slide aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Perdão, gente. Não está aqui. O que eu queria mostrar é uma citação mais longa do mesmo Sam Alberry, que escreveu o livro Deus é contra homossexuais. E ele mesmo tendo atração por pessoas do mesmo sexo, ele prefere não utilizar a expressão gay para definir a si mesmo. Ele não prefere não utilizar a palavra homossexual para se definir. E aí ele diz o seguinte: eu usei o termo atração por pessoas do mesmo sexo porque o desafio imediato é a descrição de mim mesmo. Na cultura ocidental hoje, o termo óbvio para alguém com sentimentos homossexuais é homossexual. Todavia, na minha experiência, ele muitas vezes se refere muito mais do que a orientação sexual de alguém. O termo descreve uma identidade, um estilo de vida. Quando alguém afirma ser homossexual ou bissexual, isso significa normalmente que, para além de se sentir atraído por alguém do mesmo gênero, sua preferência sexual é um dos pontos fundamentais da sua identificação pessoal. Por essa razão, tendo a evitar o termo. Parece estranho descrever-me como alguém que sente atração por pessoas do mesmo sexo. Essa descrição, para ele, é uma forma de reconhecer que o tipo de atração sexual que experimento não é fundamental para a minha identidade. É parte do que eu sinto, mas não o que eu sou no nível mais básico. E ele conclui dizendo: eu sou muito mais do que a minha sexualidade. Veja que essas categorias de pensamento talvez mais atrapalham as pessoas do que ajudam, né? Porque se de um lado complica a vida de quem tem atração por mesmo sexo, porque cria uma identidade ao redor disso, ela também tende a isentar
as pessoas tidas heterossexuais de avaliação moral. Agora, a Bíblia oferece um roteiro mais atraente para definir a nossa identidade em termos de sermos imagem de Deus, criados para refletir o seu caráter, que somos filhos amados de Deus, redimidos, homens e mulheres. E quando nós colocamos as nossas vidas nessas verdades, a nossa identidade agora está num ponto seguro, né? Independente de quais sejam os sentimentos sexuais, quer eles mudem ou não ao longo da trajetória do relacionamento com Cristo. E isso é importante, por exemplo, para todos aqueles que trabalham com jovens, adolescentes, né, com crianças, em igrejas, em ministérios, né, no pastoreio, porque é comum e vai ser cada vez mais comum, já que é algo que culturalmente vai influenciando e se tornando cada vez mais aceitável esse tipo de prática, adolescentes vão se tornar, obviamente, confusos, com desejos que eles não sabem bem dar nome a eles e nem mesmo saber o que fazer com eles. Então, é importante nós não cristalizarmos ou não permitir que eles cristalizem suas identidades com base em desejos. Uma menina ou um menino que, de repente, começa uma amizade e que o desejo de pertencimento, acolhimento, comunidade começa a despertar desejos sexuais, a gente não pode rotular e botar uma tarde descrito gay, lésbica, homossexual, porque isso vai criar complicações na mente deles para entender como que a vida deles agora vai se relacionar com Cristo, mesmo com suas crises, né, de desejo. Então, a gente precisa ensinar para jovens e adolescentes que eles são mais do que os desejos deles, né? E que o que os define é algo mais profundo. E eu acho belíssimo na continuidade do texto de 1 Coríntios 6, né? Apesar de Paulo falar que nenhuma dessas realidades pode adentrar o reino dos céus, Paulo diz: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados e fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tais foste alguns de vós. Paulo está dizendo, olha, tem gente assim dentro da igreja, né? Mas o que vai defini-las a partir da sua relação com Cristo não é mais as suas práticas e nem mesmo os seus desejos, e sim que agora elas foram lavadas, santificadas e justificadas em nome do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira identidade no qual todo ser humano que encontra-se com Cristo irá experimentar, né? Mesmo que os desejos ainda estejam em conflito, sejam desejos da sua mente, do seu corpo, do seu coração. E por isso o Sam Allberry vai dizer que a mensagem de Deus para homossexuais é idêntica para todos, para heterossexuais. É arrependa-se e creia. E para ele é o mesmo convite para encontrar a plenitude da vida em Deus, a mesma oferta de perdão e amor profundo, maravilhoso, que transforma a vida. Ou seja, nós somos mais do que os nossos sentimentos, desejos, afetos, mais do que os nossos tropeços e pecados, né? O que nos define é a nova vida em Cristo. Nós somos mais pecadores do que podemos imaginar, mas mais amados do que podemos sonhar. O que Cristo faz quando ele traz a sua lei, por exemplo, quando nós vemos no Sermão do Monte, ele não torna as coisas mais fáceis, né, para o homem que tem atração por mulheres. Ele diz: a lei dizia, não adulterarás, mas eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-te de ti. Ou seja, a exigência é a mesma para todos, né? O custo do discipulado é alto para todos. Não como uma condição para participarmos dessa comunhão eterna com Deus, mas uma vez estando dentro dela, nós vemos que todos nós temos algo para abrir mão, para vivermos de maneira plena nos nossos corpos santificados, lavados em Jesus Cristo. E aqui eu acho muito bonita essa descrição da Rosária, nesse mesmo livro, quando ela diz:
Quando o Senhor entrou no meu mundo, eu experimentei aquele poder expulsivo da nova afeição, desencadeada pelo Evangelho. Para citar o sermão famoso de Thomas Chalmers. Essa nova afeição não foi da heterossexualidade, mas Jesus. Jesus, meu amigo e salvador. Não fui convertida da homossexualidade, eu fui convertida da incredulidade. Depois que a minha vida em Jesus se desdobrou por meio da conversão e dos meios de graça que Deus dá ao seu povo, leitura bíblica, oração e filiação à igreja, receber os sacramentos. Descobri que o meu pecado não era exclusivamente sexual por mulheres. Esse desejo dependia de outro pecado, e ele dançava na ponta brilhante da faca do orgulho. Veja que o problema, a questão não é a orientação sexual, e sim a morte espiritual. É disso que precisamos ser convertidos e salvos. E nisto consiste a redenção, a salvação, para todos, né? Não simplesmente a mudança do desejo, mas é uma nova criatura, é um novo ser, né? Que ainda talvez, em alguns casos, as pessoas vão continuar lutando com desejos, mas agora lançando-os cativos a Cristo como um sacrifício vivo, né? Ou às vezes experimentando até mesmo uma renovação e a transformação dos seus próprios desejos, né? Que a Rosária descreve depois no livro, que ela acabou experimentando e se permitindo, e acabou Deus foi transformando os seus desejos que antes eram voltados para mulheres, para desejos voltados para homens. Isso é garantia de que vai acontecer com todos? Não, né? O Sam Allberry descreve isso. Isso não mudou quando ele se converteu a Cristo. A tentação continuou, né? Mas ele entende que a tentação não define quem ele é. Há uma descrição de um outro homem que a Nancy Pierce descreve no livro, que é Christopher Wan, que diz que frequentava clubes gays, era envolvido com consumo e tráfico de drogas, acabou sendo preso na prisão federal, e ali ele encontrou uma Bíblia no lixo, e ele começou a ler e se converteu. E ele diz o seguinte: sempre pensei que o oposto da homossexualidade é heterossexualidade, mas na verdade o oposto da homossexualidade é santidade. Todos os cristãos são chamados à santidade, não importa quais sejam os seus sentimentos sexuais. Minha recém-descoberta identidade em Cristo levou-me a uma obediência a Deus, independente da mudança ou não das minhas tentações, explica Wan. E ele diz que o desafio da Bíblia não é a ausência de lutas, mas a liberdade de escolher a santidade em meio a elas. Veja então que todos nós precisamos sujeitar a nossas vidas a essa obra santificadora de Jesus Cristo, que exige tudo de todos, né? Ninguém está isento dessa luta. E todos aqueles que desejam imputar a Jesus Cristo, né, um discurso, né, como um passe livre para viver de qualquer maneira, simplesmente não se sustenta nos evangelhos, né? O custo do discipulado e para segui-lo é para todos, né? Isso significa que alguns vão ter umas lutas, outros vão ter outras, né? Mas para todos Jesus vai dizer, tem algo que você vai precisar arrancar, né? Se você quiser experimentar uma vida plena. E isso nos mostra que a vida e a história não termina aí. E, obviamente, não poderia terminar aí. Porque é claro que há muitas pessoas que sentem, que sofrem, que estão cansadas dessa luta contra o pecado, seja pela atração do mesmo sexo, seja contra a pornografia, seja com vícios e tantos outros, né? Mas nós precisamos crer que o poder do evangelho é o poder de nos fazer novas criaturas. E que a redenção se dá numa nova união uma união com Cristo que redime todas as coisas, inclusive os nossos corpos, né? Nós falhamos e iremos falhar, né? Mas essa união com Cristo nos dá uma nova identidade, um novo sentido para a existência e um poder, né, para poder resistir ao pecado. Lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 10, ele vai falar: aquele que está de pé, veja que não caia. Mas não sobreveio tentação que fosse sobre-humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados para além de vossas forças.
Ou seja, independente das experiências sexuais, das lutas, dos desejos de qualquer um, a Bíblia, e Paulo vai dizer, e Paulo aqui reconhece que há muitas lutas, seja do adultério, do incesto, das práticas homossexuais, seja lá quais forem, ele diz que a tentação nunca será a tal ponto que nós não podemos resistir uma vez que estamos em Cristo. Diz ele que juntamente com a tentação virá o livramento, de tal modo que a gente possa suportar a tentação. Agora, existe uma pergunta. Por que eu estou enfatizando tanto esses aspectos, né? Algumas das perguntas que chegaram, né, e que foram tratadas ao longo do curso, muitas delas giraram em torno desse assunto, né? Como lidar, então? E as pessoas que lutam com essas tentações, como que a igreja pode ajudá-las? Será que elas estão fadadas a viverem sozinhas, né? Existe a possibilidade de casamento ou não? E pessoas que o desejo não muda, elas vão viver solitárias, né? Ou não? E a Nancy Pierce, e aí eu recomendo demais esse livro dela, porque ela vai citar inúmeros exemplos, né, mostrando que algumas pessoas, né, mesmo aquelas que lutam com atração pelo mesmo sexo, uma vez que elas compreendem que o que deve definir sua identidade não é o seu sentimento, e sim é aquilo que Deus deu enquanto corpos masculinos e femininos, isso causa efeitos transformadores. E ela conta a história de um homem chamado Sean Doherty, que era um homem que sente e sentia atração sexual por outros homens, mas tornou-se cristão, é um professor de ética, e ele hoje está casado, diz que um casamento feliz e com 3 filhos. E que ele se tornou cristão na adolescência e entendeu que o casamento bíblico era apenas e exclusivo entre um homem e uma mulher. Uma vez que ele não tinha atração por mulheres nessa época, ele acabou abraçando a vida de solteiro. Mas com o tempo a sua perspectiva mudou e ele acabou se casando, se relacionando e se casou com uma mulher. E o que mudou? E a Pierce disse que Doherty concentrou-se no fato de que ele é um homem nos âmbitos biológico, genético e fisiológicos. Ou seja, ele decidiu confiar mais na sua natureza biológica do que no seu próprio sentimento e desejo. E ele diz que o âmbito biológico, genético e fisiológico dele deveria ser orientado na direção de uma mulher, não importando quais são os seus desejos e sentimentos. E diz ele que, na verdade, cheguei a pensar que, de fato, os meus sentimentos estavam superficiais em comparação à minha identidade física. E começou, então, a basear a sua identidade em cima do seu corpo. E aí a citação que está na tela. Sem negar ou ignorar os meus sentimentos sexuais, parei de considerá-los como a minha identidade sexual. E comecei a considerar o meu corpo físico como a minha identidade. Para sua surpresa, descobriu que os seus desejos sexuais começaram a mudar. Em vez de tentar mudar os meus sentimentos para poder mudar o meu rótulo, eu mudei o meu rótulo e os meus sentimentos começaram a seguir a mudança. Então, ele concluiu que, embora seus sentimentos fossem importantes, eles não definiam a sua identidade e tampouco eram guias confiáveis para os propósitos de Deus. Então, para ele, o marcador mais importante da identidade física e corporificada dada por Deus era como homem, e não como homossexual. A sua identidade estava naquilo que Deus o deu. Agora, a Bíblia apresenta, e eu não acredito que essa é a mesma história que vai se repetir com todos que têm essa mesma luta, né? E eu acredito que, obviamente, pastoralmente, casos que acontecem isso devem ser acompanhados caso a casos, né? Caso a caso. Conheço histórias de pessoas que, mesmo lutando com atração pelo mesmo sexo, casou-se com o sexo oposto, achando que o casamento ia consertar. Obviamente, o casamento não conserta, né? Isso faltou um cuidado anterior e acabou em divórcio de uma maneira muito trágica. Mas a Bíblia nunca apresentou o casamento como o lugar de realização afetiva. Porque muitas vezes
o que se afirma é que se as pessoas não se casarem e não tiverem sexo, elas não serão satisfeitas e plenas. E, biblicamente falando, isso não sustenta, né? O casamento é uma das formas legítimas e ordenadas por Deus para experimentarmos a relacionamentos vivos, verdadeiros e significativos. Mas não é o único, né? E no fim da aula passada acabou que a gente entrou já um pouco nesse tópico da questão do eunuco e do celibatário, né? O problema é que nós compramos tanto a ideia da nossa cultura de que nós somos definidos pelos nossos desejos sexuais que nós achamos que é um absurdo alguém viver sem experimentar o sexo. E a Bíblia e o próprio Jesus fala que aqueles que são eunucos por escolha e aqueles que são feitos eunucos. Então, Jesus mostra que há essa possibilidade de vida e que ele mesmo experimentou, né? Ele mesmo experimentou a vida do solteiro, Paulo mesmo experimentou a vida do solteiro, e nós podemos enxergá-los como pessoas plenas, né? Realizadas, independente das suas experiências, né? Relacionais. Aliás, nós vemos aqui nas Escrituras que, quando Paulo fala sobre essa realidade no texto de 1 Coríntios 7, ele fala, preferindo que todos fossem como eu, né? Que pudessem ter mais tempo para dedicar-se à obra do reino. E ao longo da história, os celibatários eram vistos como aqueles que se casavam com a igreja, né? Que encontrava outras formas de comunidade, outras experiências familiares. E assim nós precisamos enxergar a igreja como, de fato, uma família, né? No qual tem que ter espaço para aqueles que lutam ou que não estão casados por qualquer motivo, seja por escolha voluntária ou por algo involuntário, né? Para experimentar uma vida plena de comunidade, de corpo, de família, porque as próprias escrituras assegura que o celibatário ou eunuco não é uma árvore seca, como está lá em Isaías 56, né? Que há um espaço de vida, de abundância, e de paternidade, maternidade, de filiação dentro da vida comunitária, até mesmo para aqueles que são solteiros. Wesley Hill, que é um outro cristão que também luta com a atração do mesmo sexo, ele que percebeu que ele só poderia, ele não se sente vocacionado para o casamento, e não viu possibilidades de mudança com relação aos seus desejos, né? Mas ele questiona, será que de alguma forma pode haver amor pelo mesmo sexo e isso ser visto como algo bom? E aí ele vai falar sobre a amizade espiritual, né? E ele falou, olha, existem muitas possibilidades de responder essa questão, porque o que a Bíblia exige não é que as pessoas parem de se amar, né? Mas que esse amor seja verdadeiro, né? Então ele diz, em contraste com relacionamentos por conveniência ou comprometimentos mínimos em que a autonomia pessoal e a habilidade de mover-se para quem é valorizado acima de todos os outros, eu tenho aprendido a perseguir profundamente tipos mais permanentes de vínculos com meus amigos do mesmo sexo e do sexo oposto, e que em todos têm mantido meu comprometimento com a abstinência sexual, ou como eu prefiro, o celibato. Então, para ele, estar solteiro ou estar sozinho não significa que ele não possa amar e ser amado, encontrar experiências de relacionamento verdadeiras que são transformadoras, onde não existe o sexo, mas existe o afeto, não no sentido do afeto de querer estar junto intimamente, mas uma intimidade que vem daquilo que o próprio Cristo produz em nós. Então, a fé cristã não proíbe o amor. A fé cristã não exige que ninguém viva só. A fé cristã não quer apagar a identidade de ninguém. Pelo contrário, por meio dela, nós encontramos a identidade que ela é mais profunda que os nossos desejos, mais permanente que está alicerçado num Deus eterno, e nos convida para um relacionamento de amor com Deus trino que se deu por cada um de nós. E então nos chama para vivermos como família e como comunidade, né? O casamento entre um homem e uma mulher é uma opção, mas a vida do solteiro é igualmente válida. Isso não quer dizer que essa pessoa está condenada a viver sozinha, né? A comunidade transforma inimigos em amigos e estranhos em irmãos e irmãs. Agora,
a narrativa bíblica não termina aí, e aqui eu quero encerrar, né? Porque a culminação das desordens do corpo e da obra restauradora de Jesus Cristo, na primeira carta aos Coríntios, se dá no capítulo 15, quando Paulo vai descrever o mistério da ressurreição. Porque ele diz, se não há ressurreição, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ele fala, olha, se não tem ressurreição, vamos viver de qualquer maneira no presente. Mas se de fato Jesus ressuscitou, a maneira como o que fazemos com nossos corpos importa em muito, né? Mas ele aqui aponta para um caminho de restauração plena e completa, né? No qual ele diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O nosso corpo, a nossa vida, vai experimentar a plenitude na ressurreição. E existe uma promessa de que todos aqueles que estão em Cristo serão plenamente restaurados, não apenas a alma separada do corpo, mas o corpo em si ser plenamente restaurado. E essa é a nossa grande esperança, o nosso grande anseio, a ressurreição do corpo, onde seremos plenos, onde não vai mais haver o conflito entre o desejo da carne e do espírito, ou qualquer tipo de ruptura causada pelo pecado, não vai mais ter dor por causa das enfermidades, e que nós participaremos da ressurreição de Jesus Cristo também no corpo. Agora, é curioso que Paulo, ao longo da carta aos 1 Coríntios, ele nos chama a praticar a ressurreição. De que modo que nós praticamos a ressurreição? Por meio dos sacramentos, por meio do batismo no corpo de Cristo, numa inserção numa comunidade de fé e também na participação da ceia do Senhor, no qual nós tomamos o corpo e sangue de Jesus. Ou seja, a maneira pelo qual nossos corpos hoje são renovados começa com culto, com ceia, com vida comunitária, com vida de igreja. O local onde as tentações, onde as fraquezas, onde as desordens do nosso próprio corpo são tratadas não é no isolamento, não é uma vida excluída da comunidade, mas ela é dentro da comunidade onde nós passamos a experimentar os primeiros sinais dessa glorificação, no qual nós agora ansiamos esse dia final, no qual nós iremos participar plenamente com Jesus Cristo no corpo. Jesus no corpo e nós no corpo. Então, nós, no culto, praticamos a ressurreição, anunciando a morte e a ressurreição de Cristo. Na ceia, onde nós tomamos o corpo de Cristo, nós antecipamos o banquete celestial e afirmamos ao nosso corpo que ele pertence ao Senhor. Por isso que Paulo vai dizer que alguns estão enfermos, porque não estão tomando a ceia corretamente. E vejo que muitas vezes a gente faz uma separação muito radical dessas realidades. Mas Paulo está mostrando que a maneira pelo qual nós tratamos as desordens do corpo é dentro do corpo de Cristo. Numa união pessoal com Jesus Cristo, numa intimidade com o corpo que é a igreja e na participação do corpo quanto a sacramento, enquanto ceia. Então, nisso reside a nossa identidade e a nossa esperança, de que somos dele, fomos feitos por ele e fomos feitos para ele, no qual, na nova criação, seremos plenos, seremos revestidos da imortalidade. E então a pergunta, quem eu sou, só pode ser respondida quando nós encontramos o verdadeiro eu sou, quando encontramos com Jesus Cristo. Ali reside a nossa verdadeira identidade.
E como diz a professora Sarah Williams, nós somos porque Ele é. Nós somos porque Ele é. Nós somos muito mais do que os nossos desejos. E precisamos ajudar todos aqueles que estão ao nosso redor, sejam familiares, ovelhas, amigos, adolescentes, alunos, colegas, né? Que talvez estão nessa luta, e nós também, obviamente, né? Todos nós lutamos com isso, a lembrar essa nossa identidade, né? Que está firmada numa grande narrativa e não nas histórias da nossa própria cultura. Porque eu acredito que esse é o caminho para um corpo transformado de uma identidade sólida e firmada em Cristo. Eu vou parar por aqui, para termos tempo ainda para perguntas, colocações, interações, e deixar vocês ouvirem, falarem, reagirem. Não sei se o André quer Obrigado, falar. Davizão. Eu estou processando aqui a parte final. Obrigado demais que a gente possa encontrar essa resposta de quem nós somos no grande eu sou. Queria abrir para o pessoal fazer as perguntas. Pedir licença para você preparar a compartilhar aqui. E, e talvez, acho que a pergunta que estava me passando aqui pela mente é, eu, eu concordo completamente com o que você falou sobre esse papel comunitário do corpo, né, como Uhum. comunidade, né, onde a gente vai encontrar essas respostas. Por outro lado, eu tenho a sensação de que boa parte dos nossos conflitos, bom, eu tenho a sensação não, eu acho que os conflitos na área sexual são os pecados é, que geram disciplina nas nossas igrejas, né? Para muitos deles a gente faz vista grossa e tal, mas nessa área dificilmente. Então, acho que isso desiste. As pessoas não sentem a vontade para tratar disso. E acho que a minha pergunta é nessa direção, assim. Eu fico com a expectativa de que se todo mundo que participa da igreja, de alguma maneira, expressasse as suas lutas, e aí, eu sei que eu posso, não necessariamente com todos, não necessariamente indo à frente no culto público e confessando, né? Mas se a gente cultivasse esse tipo de espaço, isso era mais natural. O que você acha disso, assim? E, na realidade, que tipo de caminho você vê para que alguém que tem esses tipos de luta se sinta à vontade para que a gente trabalhe isso na igreja, sabe? Como corpo. Infelizmente, a gente acaba, querendo ou não, reproduzindo essas hierarquias, né? De pecados que são disciplinados e tratados e outros que a gente faz vista grossa, né? E a gente acaba escolhendo aqueles que são mais fáceis, talvez, de condenar para talvez tratar as pessoas de maneira mais dura e aqueles que são menos ofensivos socialmente, né? A gente acaba acolhendo e cultivando até mesmo esses pecados, né, à vista de todos. Ah, mas eu acredito que, biblicamente falando, nós sabemos que a igreja deveria ser um espaço de pastoreio mútuo, né? Onde Jesus fala que ele veio chamar os enfermos, né, os doentes, e, e ali vai ser o espaço onde vai ter todo tipo de gente, e todos nós sabemos que a gente encontra e vê de tudo, né? A começar por nós mesmos, né? Eu lembro que uma história do Rico Watts, eu não sei se eu contei isso aqui em uma das classes, mas o Rico Watts, muitos anos atrás, ele falando sobre os nossos jovens da igreja, sobre questões de sexualidade na igreja,
Ele fala, olha, imagine se no telão da igreja fosse exposto o pensamento, o desejo, as tentações e os pecados de todo mundo, de uma vez só, né? Ele falou assim, não ia sobrar ninguém, ia todo mundo sair correndo com medo e assustado, né? Ou com nojo de uns dos outros e de si mesmo, né? Então, não sobraria ninguém dentro do salão, né? Se a gente fosse honesto mesmo, né? Então, nós precisamos compreender que realmente é só pela graça divina que a gente é salvo e que a gente é transformado. Agora, isso não significa, justamente por ter uma visão elevada daquilo que Cristo está fazendo, a gente precisa enxergar a disciplina não como um processo de punição, e sim um processo de auxiliar as pessoas a se conformarem à imagem de Cristo, né? Ah, quando Jesus fala de procurar o irmão que está em pecado, é a fim de ganhá-lo, né? Não a fim de excluí-lo. Então, ah, eu acho que um ponto de partida para tratar questões como essa, à luz das Escrituras, primeiro, acho que simplesmente tratando de maneira honesta, né? Biblicamente falando sobre o assunto, expondo e deixando a porta aberta, né? A Rosária, quando ela fala sobre comunidade, e um dos últimos capítulos desse livro, União com Cristo e Identidade Sexual, é sobre comunidade, né? E ela fala sobre hospitalidade, que vem do verbo grego filoxenia, que é o contrário de xenofobia, né? Hospitalidade significa amor pelo estranho. E ela diz, então, que a comunidade começa quando lembramos que todos éramos estranhos a Deus. A comunidade começa quando desafiamos o medo de estranhos, né? Mesmo quando representam algum tipo de ameaça para a comunidade de fé. A comunidade começa quando o perfeito amor lança fora todo medo. A comunidade começa quando temos um plano intencional de abrir as portas da comunidade do pacto. E a comunidade começa quando os nossos lares se tornam ambientes seguros para experiências de dor e de luto das outras pessoas. E a comunidade começa quando aprendemos que a hospitalidade é para o bem do próprio doador. Então, não tem muito segredo, a não ser aquilo que nós já sabemos, né, que Cristo nos chama, né, para essa vida comunitária verdadeira, né? Não de um jogo de faz de conta. E foi o que transformou a vida dela, a hospitalidade de um pastor que a recebeu em casa, né? E Davi, entendeu. não tem ninguém com a Bom, mão obrigado. levantada? Deixa só aproveitar, então. Assim, acho que não vai ser necessariamente uma pergunta, mas destacar um ponto que você foi muito enfático nele várias vezes, né? E talvez o que mais me chamou a atenção foi a citação da Rosária, quando ela disse que não foi convertida da homossexualidade, mas da incredulidade, né? E isso, para mim, assim, acho que o ponto, assim, o foco principal, né, para tudo isso, porque para qualquer um de nós, em qualquer circunstância, inclusive dentro desse ponto que o André levantou, se, se a tarefa nossa é promover essa reconciliação e essa nova identidade em Cristo, é claro que uma nova liberdade em Cristo vai surgir, né? E tudo gira em torno dessa nova realidade, né? Então, acho que a gente precisa, sim, abaixar um pouco a tensão sobre um ou outro ponto que envolve a questão da sexualidade e entender que Paulo, na igreja de Corinto, estava tratando de uma nova identidade. Isso com gente casada, solteira, com gente que estava tendo relações sexuais com a madrasta, enfim, né, todas as desordens dentro da igreja, inclusive as desordens no próprio corpo, elas foram tratadas não batendo numa por uma, mas contribuindo para que as pessoas adquirissem uma nova identidade. Olha, isso para mim assim foi muito importante, sabe? Eu acho que às vezes a gente
a gente entra num ringue, pega as nossas luvas e a gente sai socando algumas coisas que para nós são os inimigos mais violentos que temos, né? E isso trouxe um prejuízo muito grande para todos nós. Foi muito bom. Era só um comentário, Davi. Achei importantíssimo isso. Essa fala da Rosária é muito importante. Não fui convertida da homossexualidade, mas da incredulidade. E uma vez que a minha vida está em Cristo, as coisas se fazem novas. Sim. Mais alguém, gente? Gostaria de deixar alguma reação, uma reverberação, pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Olha, eu não tenho nenhuma pergunta, com licença, mas eu gostaria de salientar que eu gostei demais do curso, achei excelente, muito bom, viu, Davi? Muito rico, muito denso. Você deixou muito material aí para nós pensarmos, trabalharmos. Esses livros indicados aí, tive a oportunidade de ler um deles aí da Rosária, né? Maravilhoso. Já comprei esse outro aí do Ame Seu Corpo. Então, valeu muito a pena. Eu quero agradecer de coração aí pela oportunidade. Não me ocorre nenhuma pergunta, mas foi muito bom mesmo. Parabéns, viu? Obrigado, viu? Pastor Davi, muito obrigado. Eu que agradeço, Padilha, sua participação e presença aqui. Foi muito bom. O Marcos, está Padilha, com a mão Davi, levantada? acho que você não conheceu o Padilha antes. O Padilha é da igreja do Supimpa. São muitos amigos. Seu Ah, colega lá no legal. Cambridge. É. Bom demais. Na verdade, eu não conheço pessoalmente o Daniel. Eu só conheci virtualmente até hoje. E eu conheci o Samuel, né, irmão do Daniel, que foi meu colega lá no Regent, né? O Daniel saiu antes de você chegar, né? Tá certo. Foi. Marcos, fique à vontade, meu irmão. Então, pastor Davi, teve um momento na sua fala hoje, Uhum. posso estar enganado, mas me parece que você disse que o casamento não foi para atender os nossos desejos. É algo assim que eu ouvi, eu entendi. Achei interessante olhar por esse prisma, porque as pessoas acho que estão casando e sempre casaram com essa expectativa de ser respondidas nos seus desejos, principalmente na área sexual. Sim. Quando o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 7, ele diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque uma mulher. Uhum. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, me parece aqui o apóstolo Paulo dando a sua melhor que não casa. Mas se for para passar vergonha, casa. Né? Então, assim, parece meio contraditório pensar num casamento que não atende os desejos sexuais, que não serve só para isso. Uhum. E o apóstolo Paulo vem dizendo assim: você está desejando, melhor que case. E aí tem um dos citados que era e tem desejos homossexuais, que ele conclui: o desejo não saiu de mim, continua tendo. Mas eu não quero me unir a uma pessoa do mesmo sexo, porque aquilo Uhum. não, eu entendo que aquilo não é o que Deus quer para mim. Então, essas coisas que foram ditas hoje à noite, a gente fica pensando nesse aspecto de que eu sou hétero, penso assim sobre o sexo. E aquele que não é hétero, o que mais a gente ouve é que ninguém pode reprimir seus próprios desejos. Então, lá na primeira aula foi dito muito sobre esse mundo selfie, né?
de querer se satisfazer em seus desejos, e nós temos um outro caminho a seguir, que é tomar nossa cruz, e não é para atender nossos desejos coisíssima nenhuma, né? Temos que viver para atender ao Senhor, para glorificá-lo. Agora, no meio de toda essa confusão que eu estou tentando fazer aqui agora, é que na igreja nós temos quem está na igreja pensando em ser atendidos, em seus desejos, como lá no mundo também. Ou pessoas que eu tenho o direito de ser atendido nos meus desejos. Então, o que eu quero dizer, Davi, é que eu entendi, através dessas palestras, que quando Paulo está falando para os coríntios, na primeira carta, ele está tentando dizer que esses desejos acontecem, mas que na nossa alma o nosso desejo principal é agradar a Deus. Por isso nós não devemos casar ou devemos casar. Agora, o que dizer para o homossexual? Que ele pode não, ele vai continuar tendo desejo homossexual, mas é melhor que ele não se una à pessoa do mesmo sexo. É muito difícil dizer isso lá na rua, no dia a dia. Muito complicado. E é muito difícil fazer isso lá na igreja, porque nós temos um grupo de irmãos de igreja que não entendem ainda que não vieram a esse mundo, que não participam da igreja para atender seus próprios desejos. Ai do pastor que não usa gravata, ou ai do pastor que usa gravata. Então, tem todas essas coisas que a gente vive no nosso dia a dia da igreja, né? Pessoas querendo atender seus desejos. Estou saindo essa noite refletindo nessas palavras de que o casamento não foi feito para atender desejos. Eu quero te agradecer por isso. Obrigado, Marcos. Só para citar aqui a frase corretamente, eu estava citando o Pedro Dutti, que diz que a Bíblia nunca apresentou o casamento como o lugar da realização afetiva. De fato, a ideia de que a gente casa para se satisfazer, ou casa porque tem desejo, casa porque tem afinidade, casa porque tem tesão, qualquer coisa dessa natureza, é algo muito novo na história da humanidade, né? As pessoas não casavam por isso antigamente. As pessoas casavam por estabilidade, né? Por questão social, casavam para ter filhos, né? Casavam para dar continuidade ao nome, né? Então, tinha uma questão de honra envolvida, de estabilidade social, financeira, até mesmo de sobrevivência, né? Então, essa ideia de que você se casa porque gosta ou deixa de estar casado porque deixou de gostar é muito novo, né? E a Bíblia fala que os desejos são importantes. Não é que eles falam que não são importantes. Ele fala, os desejos são importantes, mas os desejos também não são confiáveis, né? Porque o nosso coração não é confiável, né? Então a gente precisa submeter os nossos desejos a Deus. E por isso a gente faz casamentos tendo como base o pacto, né? É a promessa de amor futuro. O casamento é para você, no dia que você não gostar mais, você continuar casado. Porque vai chegar o dia que você não vai ter mais desejo, talvez. E aí, o que vai segurar é o compromisso, é a aliança, é o pacto, né? Porque o desejo ele é muito frágil, né? Ele vai e vem, tanto pro hétero quanto pro homo, né? E ele muda, né? E ele pode ser construído, pode ser renovado novamente, né? Então, o desejo ele é importante, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é confiável. O problema é que nós construímos hoje relacionamentos, casamentos e as nossas identidades com base no desejo e no sentimento. E esse é um caminho que a gente tem visto que não vai longe, né? Por isso as pessoas estão confusas e os relacionamentos são tão frágeis, porque os desejos eles vão e vêm, né? De acordo com o contexto, de acordo com aquilo que você se permite ver, experimentar, enfim. Por isso a gente precisa sujeitá-los a Cristo.
Eu queria Fala, pegar André. carona na fala do Marcos na sua resposta, só para reverberar uma ideia, assim. É, essa frase do Pedro sobre o casamento no seu lugar da realização afetiva, eu acho que essa é um das. A gente está trabalhando deuses falsos na nossa escola bíblica dominical, é o livro do Keller, e, e explorando as práticas culturais, né, que levam a gente até essas idolatrias e que contra-práticas a gente pode fazer, assim. Eu acho que essa é uma das idolatrias blindadas da igreja, assim, celebradas da igreja. Essa ideia de que o casamento é o lugar da realização. Então, quando a gente tem dois solteiros, a gente faz um grande favor ao mundo se a gente chipar os dois, né? Se a gente conseguir. Eu acho que isso é muito cultivado nas nossas igrejas. Assim, a gente vê uma pessoa de 30, 35, 40 anos solteira e bate quase uma gastura no nosso ambiente presbiteriano da SAF de solucionar a questão. Eu tenho que ter alguém para apresentar para a pessoa, assim. E eu acho que a forma como isso é combatido é tentando falar coisas como mais ou menos assim: você não deve casar para ser feliz, você deve casar para fazer o outro feliz. Então, eu já vi muito isso sendo repetido, né? Mas você tira a ênfase do egoísmo, mas ainda mantém uma ênfase na satisfação, na realização afetiva, né? E à luz do que você foi trabalhando aqui, né, desse entendimento do corpo a partir do corpo de Cristo, parece que a gente deveria casar ou ficar solteiro não para ser feliz ou para fazer o outro feliz, mas para ser santo e fazer o outro santo, né? Eu acho que é realmente olhar a situação por outra lente, assim. Você não está mais falando de uma alegria ou de um bem-estar agora. Você está focando na maneira como a gente produz na gente ou no outro a vida de Cristo, assim. E acho que isso lança bastante luz, assim, para como a gente olha para namoro, para casamento e para essas questões afetivas, identitárias mesmo, né? Talvez, não sei, assim, sair da felicidade para falar de santidade devia ser um degrau na conversa, assim. Sim, sim. É, infelizmente, a gente acaba perdendo esse aspecto de vocação, né, do casamento. Então, ou da vida do solteiro, que Paulo, é a ênfase de Paulo, né? De que maneira nós iremos exercer a nossa vocação, né, dentro do corpo de Cristo. E esse é o grande ponto para Paulo. Ele fala, não importa como que a gente vai exercer, se vai ser solteiro ou casado, né? O importante é manter esse foco. Ele fala, por isso eu prefiro que vocês não casassem, para ficar desimpedido para exercer essa vocação de maneira mais plena, né? Mas o ponto, e é o que a gente vê em Gênesis, né? O propósito do casamento é de você espalhar a imagem de Deus sobre a terra, né? E o sexo é uma dádiva, é para o nosso prazer, para o deleite, mas ele também está dentro dessa vocação maior, né? Daquilo que Deus está fazendo no mundo, né? De restaurando todas as coisas. E ele usa, sim, também a família, o casamento, mas a igreja. E a gente precisa compreender que na glorificação, a família que vai existir vai ser a igreja, e não mais a instituição do casamento, né? E talvez por isso Paulo tem essas ênfases, talvez mais puxando para o lado do celibato. Talvez a visão dele já está numa escatologia mais avançada, né? De ver essa nova realidade como algo mais próximo. Agora, é curioso, né? Porque isso é tão enraizado na gente que aí a gente começa a achar um absurdo dizer que uma pessoa, se caso ela não, os desejos dela não seja para uma pessoa do sexo oposto, a gente acha que você está reduzindo o status da pessoa se ela não tiver a possibilidade de casamento. Ah, Usam a mas, linguagem até de violência, né? Como se fosse algum tipo de é, violência contra a pessoa. mas eu me lembro uma vez o Ziel contando que foi conversar com John Stott. John Stott nunca casou, né?
E é um dos homens que talvez mais abençoou a igreja aí nas últimas décadas com seu pastoreio, pregações, seus livros, né, comentários bíblicos. E aí o Ziel, que teve alguns encontros com o Stott pela ABU, né, perguntou para ele como é que você consegue produzir tanto, né? Aí o Stott falou assim: Ziel, é muito simples, você nunca vai escrever tanto quanto eu, por um simples fato, você tem família e eu sou solteiro. Assim, parte da vocação do Stott passa pelo fato dele nunca ter casado, né? E ele fala assim: você nunca vai ser como eu, né? Não que ele estivesse dizendo que fosse superior ao Ziel, né? Mas a maneira como eles vão exercer as vocações, ambos sendo pastores, vão ser bem distintas, sendo ou casado ou solteiro. O Ricardo e o Marcos. Ricardo, tá mudo? Tá mutado, Ricardo. Perdão, perdão. Assim, só lembrando, o Davi, não sei se ele vai se lembrar, mas ele já citou aí o Rick Watts numa das vindas dele aqui, e falando, não sei se foi na mesma ocasião, mas falando para um grupo de jovens na igreja, num sábado à noite, ele expondo Gênesis 1 e 2, ele disse uma coisa assim que me marcou muito naquela noite, foi quando ele estava ali naquela ocasião com 50 e alto, assim, chegando perto dos 60, agora ele completou 70, teve aqui o ano passado, e ele disse assim, né, o que sustenta um casamento? Ele falou, olha, a essa altura da minha vida, assim, o que sustenta um casamento é amizade e filhos. Ele falou, o sexo é um elemento importantíssimo. Mas o que sustenta um casamento? É um bom relacionamento, uma boa amizade com seu cônjuge e os filhos. Veja, é uma perspectiva completamente diferente em termos de valores. É claro que para um jovem de 20 e poucos anos, ele vai pensar que o sexo é que vai segurar o casamento. Mas hoje eu estou aqui com os meus 68, tem gente aqui também que compartilha assim, uma idade mais avançada. O que sustenta o nosso casamento? É uma longa, frutífera, profunda amizade, os filhos e netos, e toda essa cadeia de relacionamento. Eu achei até interessante, um tanto ousado dele, que no final ele virou assim para o público e falou: olha, se um de vocês aqui é gay, não coloque o peso nisso. Se você encontrar uma pessoa, né, você encontrar uma moça com quem você possa gerar filhos com ela e ser um bom amigo para ela e ela ser uma boa amiga para você, abra o jogo, explique as suas dificuldades, limitações, mas seja um bom amigo e tenha filhos, e isso vai dar sentido para a sua vida conjugal. Não coloque no sexo o sucesso do seu casamento, coloque na amizade. E não sei se vocês vão concordar ou não com ele, mas hoje, nos meus 68 anos, eu concordo com ele, né? O que sustenta o casamento é a amizade e os filhos. Sexo está aí, está presente. Não é a mesma coisa de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, mas a amizade, ela adquire um valor extraordinário que dá sustentação à vida comunitária e pessoal. É interessante destacar nisso, Ricardo, que embora a gente use muito a imagem do casamento, inclusive o mistério do casamento entre Cristo e a igreja e tudo mais como uma imagem bíblica, quando Jesus vai falar o maior tipo de amor, ele vai falar que ninguém tem amor maior do que esse. E aí ele fala de amizade, aquele que dá a vida pelos seus amigos, assim. Não usa a imagem do casamento. E ele mesmo foi celibatário. Então, acho que casando ou não casando, essa perspectiva da amizade tem um É, papel muito é, importante para a gente. é. Marcos, Eu tenho agora uma pequena pergunta,
que sempre quando falo de casamento e nesse tema, ela passa na minha cabeça. Principalmente nessa perspectiva de atender às necessidades, atender os desejos, onde nós estamos falando, né? Recentemente fui convidado a falar num chá de panela, onde filhos de um casal querido já estavam morando juntos. E marcaram o casamento. Graças a Deus não fui convidado para fazer o casamento, porque ia ser muito mais complicado, fui puxar de panela. E aí passei com essa história na minha cabeça, o que é que eu vou dizer para eles, uma vez que eles já vivem um casamento sem ser oficializado. E não sei se fui muito... no final, todo mundo gostou do que eu falei, mas eu não queria que todo mundo gostasse. A intenção não era essa. Fui dizer que aquilo ali era um movimento contra a cultura e que eu estava parabenizando eles por optarem em casar, porque normalmente ninguém optaria nessa situação. Então, para mim é uma grande surpresa alguém que já vive com outro resolver casar. Porque o que a gente vê lá fora é que dão-se em casamento. Uhum. Aí a pergunta é, pastor Ricardo, pastor Davi, lá no texto de Gênesis, quando a gente vai ver sobre o dilúvio, a palavra é: nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Como que é esse texto, pastores? Davam-se em casamento é diferente de casamento? Eu vou deixar isso aí para o ancião, reverendo Ricardo, que foi citado primeiro. O Davi que tomou conta do curso aí. O curso é dele, não é meu, não. Nem do André. Ô, Marcos, confesso que eu não sei. Não sei. E Sabe que parece muito com a prática de hoje. Estão, é, eu eu não olho sei para se as ele estava pessoas falando e de vejo. práticas distintas ou se é simplesmente parte da linguagem que os primeiros 11 capítulos de Gênesis usa de uma linguagem poética, né? Então, não sei se está necessariamente descrevendo tipos de relações diferentes, né? Ou simplesmente falando que as pessoas se entregavam para as relações, para as paixões, para o casamento. E para relações, a gente sabe também que não fazia parte do casamento, né? Mas eu não sei te dizer com precisão o que significa exegeticamente esse termo se dava em casamento. Casavam-se e se dava em casamento, se tem alguma diferença. A gente Como procura eu e vou ter o descobre. privilégio, como eu vou ter o privilégio de encontrar com o Ricardo em novembro no acampamento, quem sabe a gente conversa sobre isso, né, Ricardo? Pede para ele pregar sobre isso. Até lá a gente tem tempo de investigar. Vamos ver, quem sabe. E eu queria te dizer que me lembro demais de você solteiro com a Tininha, e agora com 68, quantos anos de casado? 45. Eu com 37. Endosso Olha as aí. suas palavras, viu? Gente, eu vou amarrar aqui e fazer o papel da moderação de conduzir a gente para o final. Em um rápido aviso, para a gente deixar um convite para vocês. Depois eu pedir ao pastor Ricardo que ore por nós. Esse foi o quinto módulo do Vocatio desse ano. E a gente tem feito 8 módulos por ano, 4 no primeiro semestre e 4 módulos no segundo semestre, sempre trazendo algum tema teológico, uma experiência profissional ou um tópico da cultura para o debate, à luz da fé cristã, à luz do que Jesus Cristo fez por nós e a grande história que a Bíblia nos convida a fazer parte. E o nosso próximo módulo, começando no dia 12 de setembro, vai ser com o pastor Ricardo, e ele vai falar sobre esse tema aqui. Venha o teu reino, a oração da segunda-feira. Então, creio que orar o Pai Nosso talvez seja um hábito seu, ou de sua família, ou de sua tradição, no domingo.
mas a gente vai abordar o significado dele para segunda-feira. Quando o sol está nascendo ali, a preguicinha bate, ou quando os dilemas das metas, planilhas, pessoas, relacionamentos, fornecedores, clientes, pacientes chegam para nós. Ricardo, se você quiser expor um pouco, comentar, fique à vontade. É bem rápido, né? Olhar para esse tema que perpassa toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, que é o reino de Deus, ou o reino dos céus, né? E que é o tema, né, na oração que Jesus ensinou, e ele termina o capítulo 6 de Mateus dizendo para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas virão. Agora, o que significa isso quando eu estou caminhando para o meu trabalho, para o escritório, para o comércio, para a empresa, enfim? O que significa entrar no carro na segunda-feira de manhã e orar, ou entrar dentro do meu ambiente profissional e orar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E aproveitando também, nós começamos no programa de formação espiritual na quinta-feira passada, os Salmos e a redenção das lágrimas, olhando para os Salmos como a nossa escola de oração, explorando esse continente da alma humana. Se você não se inscreveu e quer ainda participar, dá tempo de ouvir a primeira aula pela gravação e quinta-feira entrar conosco. Tem sido uma experiência, para mim, tem sido uma experiência muito rica. Mas muito obrigado. E ajude a gente a divulgar. Quinta-feira foi ótimo. Estamos ansiosos aí para o segundo encontro. Se você quiser mais alguma informação, caminho de inscrição, você pode me chamar ali no WhatsApp. Vou ficar feliz em te ajudar. Davi, mais uma vez, muito obrigado. Seu esforço, sua disposição, sua sabedoria aqui compartilhada com a gente. Obrigado. Bom demais ter você aqui. Escreva um E livro sobre isso, Davi. fica o Escreva. nosso incentivo. Ricardo, por favor, ore por nós, pelo Davi, pela família dele. Deus bendito, te agradecemos, porque o Senhor nos fez a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Permita, ó Deus, que todos nós, mulheres, homens, casados, solteiros, não importa, ó Deus, a condição que nos encontramos, que possamos entender, compreender que temos essa identidade primária, fundamental, que é Jesus Cristo, e que sejamos convertidos a Ele todos os dias, de tal forma que todas as nossas inclinações, desejos, nossos valores, nossas percepções sejam transformadas à luz da presença de Jesus Cristo em nós. Abençoe o Davi, ó Deus, abençoe sua casa, sua família, seu trabalho. Sustente-o, ó Deus, com teu Espírito Santo e abençoe cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado, viu? Gente, Boa noite. obrigado a todos da visão. Valeu. Deus abençoe. Foi um prazer, viu, gente? Deus abençoe. Obrigado, Davi. Obrigado a todos. Ótima noite. Obrigado, Boa gente. noite. Obrigado pela tua visão. Boa noite a todos. Ótimo descanso. Boa noite, André.